Salve, salve minha tropa! Começando aqui mais um pré-jogo, o melhor estilo Roberto de ser. Gostaram da estileira? É isso aí, galera. Pra quem tá voando nesse assunto, o Roberto foi dar uma entrevista coletiva, deu o que falar essa entrevista dele, porque ele foi lá de terno, meteu a estileira, né, óculosão, terno, todo arrumadão lá, o Roberto, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo também. Mas já de primeira, estamos metendo aqui o louco, igual o Roberto meteu na entrevista coletiva, né? Mas vamos lá, minha galera, dá o like aqui no nosso pré-jogo, manda pra todo mundo essa resenha também, se inscreve aqui no Diário de Azulino e vamos lá falar um pouquinho aí sobre esse CSA e Náutico. Jogo que é uma reedição da partida que aconteceu na Copa do Nordeste, que o CSA venceu por 4-1. Mas agora isso não pode entrar em campo. O CSA precisa entrar em campo. É 11 contra 11. Histórico, não ganha jogo. Na live de hoje de manhã, eu fiz o retrospecto aí de CSA e Náutico. E nos confrontos, de uma maneira geral, o Náutico tem vantagem contra o CSA. Mas nos últimos 6 confrontos, o CSA tem 3 vitórias e 3 empates. Então, o retrospecto atual joga ao nosso favor. Mas, na verdade, não joga ao nosso favor. Quem joga são os jogadores, que tem que entrar em campo com uma pegada diferente do que a gente tem visto nos últimos jogos. Contra o Anápolis, um time extremamente precavido em se lançar em cima do adversário, e contra o ABC um time que não ousou atacar o adversário também. E em ambos um time extremamente desatento, que logo após de fazer o primeiro gol toma o gol de empate. Isso não pode acontecer agora contra o Náutico. Essa primeira vitória da gente precisa vir logo, tem que ser amanhã, né? Senão a gente pode entrar de novo numa crise, como a gente entrou no ano passado, e demorar a sair dela, e aí estragar de novo o ano, porque o time do CSA não tem competência para ganhar os seus jogos, certo? Então a gente precisa sair dessa fila o mais rápido possível, beleza? Então, gente, informações aí sobre a partida. Os ingressos estão sendo vendidos aí R$30 alta, R$20 a baixa, né? A gente vai ter esse jogo aí às 7h30 da noite. Para quem não pode ir para o estádio, o jogo vai ser transmitido pelo Nosso Futebol, mas eu suplico, vá ao estádio. Vamos lá incentivar o time, mostrar que a gente tá apoiando, mostrar que a gente tá fazendo a nossa parte e que eles precisam fazer a parte deles dentro de campo, né? Então, é isso aí. O Náutico é um adversário que historicamente temos uma grande rivalidade, né? Então, ganhar do Náutico... Grande rivalidade não, temos uma certa rivalidade, eu diria. Mas que ganhando do Náutico a gente pode empolgar aí pra sequência da temporada e vai ser muito importante aí para o time do CSA, que tá com 2 pontos apenas, né? Ainda não engrenou o time do CSA, precisa engrenar o mais rápido possível, né? Então a gente precisa dessa vitória aí o mais rápido possível. Sobre o time do CSA, acho que a gente não vai ter muitas mudanças. Uma das mudanças que a gente pode ter é exatamente o lateral Roberto. Pode ter. Ele ter dado essa entrevista coletiva talvez seja um indício de que ele vai para o jogo. Não sei se como titular, mas talvez ele seja relacionado pelo menos para a partida. Ele tá voltando de lesão e é uma lesão que ele teve em sequência, né? A mesma lesão lá. Melhorou, voltou e sentiu de novo. Então, o cuidado com ele é dobrado, por isso que eles não estão tentando acelerar o retorno dele. Estão tendo a maior precaução possível para poder o Roberto voltar. E se ele voltar bem, cara, ele vai ser um dos grandes fatores aí técnicos de diferença que o CSA tem, beleza? Então, na defesa a gente não deve ter muitas mudanças, deve ser o Felipe na lateral direita, na zaga Betão e Marcão, a não ser que o treinador queira fazer alguma modificação aí no time, né? Mas acho que não vai mudar tanto não. Então, Enzo na lateral esquerda, possivelmente o Roberto, Gabriel Félix no gol. Camacho e Nicola eu acho que não saem, mas eu trocaria o Vander, tá? Colocaria um Brian como meia centralizado, o Cachoeira. Ele já tá, assim, ele é um dos artilheiros aí, né, do CSA na temporada, mas ele já tá dando nos nervos da galera, né, de alguns jogos que ele precisa aparecer, precisa ser decisivo e não consegue ser. Então, talvez em algum momento aí o Cachoeira comece a perder espaço no time, né? Acaba não perdendo porque ele faz ali alguns gols e tal, se apresenta bem às vezes, né, para finalizar, mas que ele precisa mostrar desempenho, certo? Mas acho que ele não sai pelo menos nessa partida. Do outro lado, cara, a gente precisa de algum jogador, né? Chegaram algumas novidades, chegaram algumas peças, chegou até um novo meia que pode jogar aí
centralizado para o Brian jogar do lado direito, mas eu acho que o melhor setor onde o Brian rende é exatamente centralizado. Então a gente precisa encontrar 2 pontas que consigam potencializar esse ataque do CSA, certo? E na frente o retorno do Thiago Marques, acho que é essencial. O Igor Bahia, ele é um cara que tem características parecidas com o Thiago Marques, mas movimentações em campo bastante diferentes, né? As características físicas, porte dos dois são parecidos, mas a atuação dos caras dentro de campo, ela é diferente, certo? Então, eu acho que a gente poderia botar o Thiago Marques. Agora tem um ponto também. Das fragilidades do time do CSA tem sido a recomposição defensiva, né? E a gente precisa de atacantes que não só sejam efetivos lá no ataque, mas também que saibam recompor defensivamente. Nossos laterais têm sofrido muito com um ataque que não recompõe. Jogadores de ataque que ficam lá na frente e não voltam para acompanhar o lateral, por exemplo. E aí sempre nossos laterais estão no mano a mano com os atacantes adversários, e aí é muito difícil você pegar um cara em velocidade e conseguir fazer o desarme sem fazer uma falta, né? É difícil, eu entendo isso também, né? Mas principalmente quando os atacantes não voltam para recompor, para fazer uma dobra de marcação ou para acompanhar o lateral, aí às vezes os caras ficam no 2 contra 1, então é complicado. Os atacantes precisam também fazer parte do sistema defensivo para ajudar os caras e não deixar os caras lá na fogueira. Então o CSA precisa de jogadores que saibam ser efetivos no ataque, mas também que tenham a noção da recomposição para poder ajudar na defesa, né? Então a gente precisa se organizar nesse sentido aí também, né? Cabe ao treinador, mas o nosso treinador também, de vez em quando ele tá pecando, né, velho? E cada vez mais ele tá sendo mais constante, as falhas do nosso treinador. Tá sendo mais constante. Ele tá errando, em cada jogo ele comete um erro, cara. Seja de posicionamento dos jogadores, seja de demorar pra alterar o time, seja na escalação, seja nas mudanças em si, né? Então, cada jogo que passa tem alguma ressalva sobre o Igor Magalhães. Então, ele também tem que ser cobrado sobre isso, tá? Um time que demora para se lançar o ataque, na verdade não se lança o ataque contra o Anápolis, né? Poderia ter colocado mais um atacante lá dentro e ele troca um centroavante por outro. Eu acho que aquilo dali foi um erro dele. E nesse jogo contra o ABC, um time do CSA que nitidamente estava confortável no jogo e não queria atacar. Então isso também é orientação e trabalho do treinador, tá? Então isso daí precisa melhorar. O Igor Magalhães, ele é um treinador que arrumou a casinha no ano passado, mas nesse ano não conquistou nada, né? Verdade é essa, e até agora a gente precisa que ele mostre conquista, mostre resultado, né? Mas, enfim. Para encerrar, falar rapidamente sobre a polêmica do Roberto, já falei sobre isso na nossa live, tá lá no canal de cortes, Espaço da Bola Cortes, pode pesquisar, um vídeo grande, mas, cara, eu acho que muita gente fez tempestade em copo d'água em relação a isso. Claro que eu entendo que era um timing errado, né, dessa resenha que ele fez aí, né, meteu a estileira, né, meteu o louco lá mesmo, né, meteu a marra, a verdade é essa também. Então, assim, faltou o timing, porque se ele tivesse jogando e estivesse muito bem, passaria despercebido, a galera riria e iria levar na boa, tá ligado? Ia passar normal, como só uma resenha do jogador. E ele é resenheiro, então todo mundo iria entender. Mas sem esse time, ele não tá nem jogando ainda e o CSA tá numa fase ruim, então isso daí a galera caiu em cima, tá? A galera começou a reclamar por isso, tá? Mas assim, eu acho que a única coisa que deveria ser dito é dizer, pô, velho, foi resenha, tá, não sei o que, mas, pô, bicho, meteu uma marra que agora não era a hora, né? Aí é foda também, mas acho que nada mais do que isso, cara. Muita gente tá fazendo tempestade em copo d'água, muita gente da própria torcida do CSA, muita gente da imprensa alagoana também tá fazendo tempestade em copo d'água, tá querendo jogar uma polêmica em cima de um lugar que não tem. O Roberto é desse jeito mesmo, ele é resenheiro, ele tem esse estilo diferente aí também de se vestir e tal. Então, cara, não passou nada mais do que isso, né? Até o Oscar se sentiu culpado depois da repercussão negativa que aconteceu. Oscar de Melo, da comunicação do CSA, né? Fez um vídeo pedindo desculpas e tal, né? Defendendo o Roberto e tudo, que ele deveria ter intervido e tal, por causa do momento, pela fase. E isento ele totalmente de culpa e isento o Roberto também, né? Quer dizer, totalmente de culpa não, porque tem aquele negócio do timing que eu falei, tá ligado? E assim, não é um negócio, o dress code do jogador é usar uma camisa de passeio, a camisa de treino, pra ir lá, né?
E ele mudou esse padrão aí de maneira proposital. Então teve aí uma intenção de fazer aquilo que foi no timing errado. O momento foi errado, tá? Isso eu entendo. Mas nada mais do que isso, né? Um dos grandes humoristas do Brasil, o Whindersson Nunes, ele fala que a piada, né, ou seja, a resenha, ela é o momento certo, na hora, o local certo, na hora certa. Então, ali naquele momento na sala de imprensa, se fosse um momento de uma fase boa do CSA, todo mundo, e dele também, todo mundo ia achar resenha, achar legal. Mas agora que é um momento inverso, todo mundo tá caindo em cima. Mas acho que também não passa mais nada além do que isso. Beleza, galera? Então, é isso. Bola pra frente, vamos pro jogo que é o que importa amanhã, né? E se ganhar, se ele entrar em campo e jogar bem, essa resenha aí vai passar como uma resenha mesmo. Mas se isso não acontecer, aí vai dar mais pano pra manga, vai ser mais lenha na fogueira. E aí, agora, cai a responsabilidade em cima do jogador de ele dar essa resposta. Beleza? Mas é isso, meus amigos. Encerrou aqui a coletiva. Valeu. Tamo junto, galera. Isso aí, parceiro. Fala, moral. Isso aí. Tá, porra, esqueci, gente. Tem que terminar o vídeo aqui. Foi mal, galera. Até mais.